Muito obrigado, senhor presidente. Foi uma honra estar aí no lugar de Vossa Senhoria. Eu tenho a minha obrigação moral como uma pessoa que atendeu a centenas de acidentes na minha vida profissional no Corpo de Bombeiros. É um assunto difícil? É um assunto difícil. É um assunto complicado, a gente sabe disso. A cidade é muito grande. Ela tem muitas vertentes, muitas discrepâncias, até de relevo. Locais onde você tem uma planície, locais onde você tem elevações sinuosas, mas eu tenho que vir aqui falar sobre, infelizmente, os números de acidentes com motos que vão acontecer na cidade por causa desse serviço de mototáxi. A primeira ocorrência que eu atendi na minha vida foi na Avenida do Estado, ali com a São Caetano, com a Rua São Caetano. Um caminhão, ele bateu numa moto com garupa. E eu lembro até hoje que houve ali uma amputação traumática da perna da garupa, e eu segurando a perna da garupa, levando a perna da garupa para colocar dentro do helicóptero Águia, da Polícia Militar, que pousou na Avenida do Estado para levar essa vítima para o hospital, ainda viva. E muitas vezes eu acompanho as ocorrências dos bombeiros, exatamente por ser uma plataforma que eu acredito, do SAMU, Silvinho. E eu vejo ali todo santo dia. Eu acompanhei ontem duas ocorrências de queda de moto. Eu acompanhei sexta-feira 3 ocorrências de queda de moto. E lógico, todos os meios necessários colocando ali para que a gente pudesse atender, infelizmente, aquelas pessoas no meio da avenida. Foram rápido. Inclusive, os bombeiros estavam de moto para fazer esse atendimento. Mas quando a gente fala de colocar um serviço de mototáxi, onde nós vamos colocar as pessoas naquelas condições, será que elas sabem disso? Será que elas sabem que elas vão ali correr um grande risco de um acidente? Então a gente vai ter que estudar esse assunto, estudar muito esse assunto, porque do jeito que está, não está legal. A gente não vai poder deixar as pessoas aqui nessa cidade morrerem no trânsito. Isso vai acontecer. Nós vamos ter ali pessoas que vão perder a perna, igual essa que eu contei para vocês, que perderam o braço, que tiveram fraturas consideráveis, que perderam parentes. A menina foi enterrada ontem, 22 anos, a Larissa. E a gente vai querer que isso aconteça, continue acontecendo na cidade? Não. A gente não pode ter um tipo de serviço onde as pessoas vão estar em risco, e elas vão estar. Porque eu passei isso a minha vida inteira. A minha vida inteira eu peguei ali atendimentos. Estou mentindo? A vida inteira eu peguei atendimentos das pessoas, infelizmente, morrendo no trânsito. Todas as avenidas eu já atendi queda de moto. Na 23 de maio, na própria Tiradentes, nas periferias. Carlos Caldeira Filho. Motociclistas que caíram dentro do córrego. Mas acontece isso todo santo dia. Então, vamos ter aí uma grande complacência com as pessoas para que a gente não tenha a possibilidade de assinar aqui alguma lei onde a gente vai colocar essas pessoas que elas vão morrer no trânsito de São Paulo. Como que nós vamos fazer? Vamos discutir. Vamos para as audiências, vamos ouvir. Como que nós vamos qualificar? As empresas, elas vão pegar o seu lucro e elas vão embora colocando em risco ali os trabalhadores, os motoboys, os motociclistas que carregam a cidade nas costas, a gente sabe disso. Mas é justo com eles? E essa menina que morreu? A gente não conhece a legislação? Eles vão falar, eu não autorizei, ele estava levando. Vai sobrar para quem a morte dessa menina? Vai sobrar para quem estava lá pilotando a moto, é isso que eu quero? Não. Ou eu quero que, caso alguém se machuque, quem vai pagar isso? Quem vai pagar ali os 100 mil reais que custa, por exemplo, você colocar um pino numa perna de alguém? Então, a gente vai permitir, nós vamos deixar que as empresas venham aqui, façam uso da mão de obra, coloquem em risco as pessoas para que depois eles vão embora levando dinheiro e deixando eles aqui com os processos, ou com famílias chorando,
Ou com uma pessoa sem braço, outra sem perna, isso? Não vai rolar, isso não vai rolar. Eu tenho a certeza que nós vamos ter que discutir bastante, porque a gente não pode deixar nossa cidade na mão nesse momento. Vamos ter que enfrentar aí as opiniões, sim, mas nós vamos ter que colocar alguma coisa com segurança, que faça com que a população possa ser transportada de uma maneira digna. Ser transportado com uma moto é ter dignidade, ali com capacete que usou 100 vezes lá, às vezes lá que, por exemplo, tiveram outras corridas anteriores, colocá-la ali em risco para que ela possa ali depois ser uma vítima do sistema. Não podemos. Agora, um outro assunto, senhor presidente João Jorge. Amanhã nós vamos ter a última audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Olha só o que nós vamos ter que fazer, preparar todo o orçamento da cidade para que a gente possa, no final do ano, votar a Lei de Orçamentária Anual de 2026. Só que a gente precisa agora colocar todos os objetivos e metas, que elas são ali difundidas em todos os vereadores que têm grandes pautas. E a gente precisa, sim, colocar esses valores, esses recursos, colocar e carimbar esses recursos, porque não adianta vir aqui e ficar gritando na tribuna, brigando com um outro vereador, falando de serviços que não funcionam, se a gente aqui não faz a nossa parte. Eu preciso colocar aqui que a segurança pública precisa de ações, que a GCM precisa ter lá todo o seu orçamento, que ela precisa ter os equipamentos necessários, que o SAMU precisa fazer isso, que as UBSs que precisam ter ali todos os serviços colocados, mas se a gente não colocar no orçamento, eu vou ficar aqui gritando aqui na tribuna e nada vai acontecer. Agradecer aí os assessores da vereadora Janaína Pascoal, que foram os únicos até agora que foram lá conversar com a gente, para colocar dentro da lei, e é algo tão importante que a gente não pode deixar de lado, porque depois não adianta, nós temos que fazer o nosso trabalho aqui, a nossa parte a gente tem que fazer. Eu preciso colocar todas as ações que são importantes e preciso estar no orçamento da cidade, e essa lei de diretrizes, ela dá o caminhamento necessário, dá o caminhamento para que a gente possa aplicar nas escolas, nos hospitais, na segurança pública, e a gente sabe que a gente precisa disso. Nós vamos ter a primeira votação, amanhã, às 10h30 da manhã, nós teremos audiência pública, junto com o secretário da Fazenda e o secretário de Planejamento, onde nós vamos inserir ali, o rol tem um anexo 3, com muitas medidas, onde a gente pode aplicar os recursos e carimbar esse orçamento. Mas eu preciso que os senhores vereadores possam trazer isso para a gente estudar, para eu passar para a comissão, para que a gente tenha a chance de colocar ali, melhorar grandes serviços, fazer políticas públicas importantes, condizentes com a população da cidade de São Paulo. E a gente tem que fazer isso, porque depois nós vamos ter a etapa de emendas, nós vamos votar em primeira, vamos ter 2 semanas para colocar as emendas e depois o último ato desse semestre, lá no final de junho, que já está chegando, daqui um mês, pô, e quantas sessões vão ter? São 4 semanas, acabou. Nós vamos ter que colocar essa lei de diretrizes orçamentárias da cidade para que a gente tenha, sim, o envolvimento de todos os vereadores. Não vou fazer restrições. Eu sou bombeiro, pô, eu atendo a todo mundo. Então eu quero saber aqui que nós vamos ter as indicações para que a gente possa trabalhar esse orçamento, para que a gente deixe a cidade com bons serviços. E a gente não pode ficar aqui depois só lamentando, porque a nossa parte a gente não faz, aí depois as políticas não acontecem. O senhor me concede uma parte, por favor, vereador? Lógico. Não, só para corroborar com a relevância do que o senhor está trazendo aqui, eu e a minha equipe, a gente tem se debruçado sobre o orçamento para estudar de 2 perspectivas. A primeira, acho que todo mundo já sabe, sustentabilidade, entender como é que a gente garante que a emergência climática que dê para ver o investimento no combate à emergência climática, e o outro para fazer uma cidade melhor para as crianças. Então, pode aguardar que a gente vai conversar com o senhor, e é muito importante que o senhor faça esse chamado mesmo. Obrigada e parabéns. Excelente. E também não tão menos importante, nós vamos ter quarta-feira, então, amanhã, audiência pública, a segunda audiência pública,
E na quinta-feira, a audiência pública da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, deixo aqui o convite a todos, aos gabinetes, que eu sei que está todo mundo assistindo aí nos gabinetes. Não vão deixar esse assunto de lado, porque ele é muito importante para que a gente possa, sim, relatar uma lei de diretrizes orçamentárias que seja efetiva, que chegue às políticas públicas na cidade, que a gente consiga ouvir as demandas que são importantes e a gente consiga, sim, fazer a melhor lei de diretrizes orçamentárias para que a gente contemple no final do ano um grande orçamento. Senhor presidente, muito obrigado.